Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e vocês estão no lugar certo. O cenário está um pouco diferente, eu tô sozinha aqui sentada à mesa, mas não é por acaso. Como vocês podem ver, nós estamos no episódio de número 100. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. E eu confesso para vocês que quando eu comecei, mais de 3 anos atrás, eu achava que não chegaria nesse episódio. 100 episódios de um podcast parecia uma coisa muito distante e finalmente chegamos. Com bastante trabalho, com bastante carinho, com bastante cuidado, trazendo aqui para vocês o melhor do que eu posso, do que eu consigo. Então eu quis fazer esse episódio comemorativo, né, vamos dizer assim, para, de forma geral, agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo, que esteve aqui desde o início, para você que está começando a acompanhar agora, enfim, cada um de vocês tem um papel fundamental no desenvolvimento do MIP em Dia e é muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Então, muito obrigada. Vamos começar um episódio comemorativo de 100 episódios do MIP em Dia podcast. E antes de continuar aqui com os tópicos que a gente vai abordar, e eu confesso para vocês que esse episódio ele tá sendo feito muito assim, do fundo do meu coração. Não tem nada preparado, eu tô aqui com a página do Spotify aberta para relembrar, né, os episódios que já foram gravados, os assuntos que a gente já abordou, os convidados que já passaram por aqui, mas o meu objetivo mesmo é deixar a minha gratidão expressada nesse episódio, né, porque, afinal de contas, se não fossem vocês que estão aqui acompanhando, não teria podcast. E a gente muitas vezes acha que as nossas ações, aqui no caso especificamente do podcast, mas eu acredito que isso se reflita para muitas outras áreas da nossa vida, né? A gente acha que a gente não impacta pessoas. E cada vez que eu recebo um retorno em relação ao podcast, alguém que me manda uma mensagem e fala, nossa, eu tava com essa dúvida e você respondeu no podcast, ou então, olha, aquilo que você falou fez total sentido para mim e mudou um ponto de vista, a gente vai vendo o alcance, né, do que a gente faz. E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque mudar ou ajudar pessoas a tomarem decisões algo muito impactante, né? Então, eu escolho com muito critério os podcasts que eu ouço, as pessoas que eu acompanho, e fico muito honrada por saber que pessoas me escolhem também como referência na área, ou simplesmente por gostarem de mim e gostarem de escutar aqui, né, os assuntos, os tópicos que eu trago no MIP em Dia. Então, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Eu estou feliz, assim, animada sempre, todos os dias? Confesso para vocês que não. Inclusive, abrindo o coração aqui, ontem, antes de gravar esse episódio, tô gravando agora, mas ontem eu estava num dia não muito animado, né? Porque a gente passa pelos altos e baixos aí da vida, todo mundo passa, não é exclusividade minha, né? Mas eu tava pensando o que eu faria nesse episódio comemorativo. E eu cheguei a pensar e falar, bom, eu vou aproveitar esse episódio de número 100 para agradecer o público e falar que foi o último episódio. E aí eu acabo com isso, porque dá muito trabalho, porque eu tô cansada, porque o apoio que eu quero não chega. Muitas dessas coisas passam pela nossa cabeça e quem tá nas mídias também, na produção de conteúdo, sabe o quanto isso é muitas vezes cansativo, né? E felizmente eu acordei hoje mais tranquila e não vou acabar com o podcast, então esse episódio é para agradecer, mas não é para finalizar. Inclusive, eu convido você para ficar aqui até o final, porque vai ter novidade. Vou trazer coisas novas aqui, acho que é o momento e tenho certeza que vocês vão gostar e vão aproveitar muito. Mas vamos lá, né? Vamos parar de muito sentimentalismo, embora eu seja uma pessoa bastante sentimental, eu sei que muitas vezes não parece aqui, mas sou pisciana, né, gente? Você acredita em signo? Eu não acredito muito não, mas dizem que pisciano
É chorão, é sentimental e eu sou chorona sentimental, sim. Mas vamos lá. O primeiro episódio do podcast, e geralmente eu faço essa retrospectiva, né? Pra quem acompanha aqui desde o início, nos episódios comemorativos de aniversário mesmo do podcast, que acontecem sempre em novembro, eu trago uma retrospectiva do que foi o último ano, né? Pra quem tá chegando agora, como é que funciona a logística aqui do podcast? O primeiro episódio foi ao ar no dia 6 de novembro de 2022. E ele, inclusive, chama-se aqui, né, Onde Tudo Começou. É o primeiro episódio, então o nome é intencional, Onde Tudo Começou, falando do podcast, mas eu trago uma retrospectiva do cenário agrícola, das revoluções que nós tivemos, onde o MIP começou, né? Quando o MIP passou a ser MIP, por que surgiu o conceito, o que aconteceu antes do conceito de MIP estar à tona. Então, eu convido você que ainda não assistiu, ou, na verdade, que ouviu, né? Porque naquela época ainda não tinha vídeo. Vou contar pra vocês como eu gravava. Mas eu convido você a ouvir esse episódio, que ficou bem legal. É um episódio rápido e traz essa retrospectiva. Então, foi lá onde tudo começou. E eu me lembro que nessa época... Então, não, antes, né? Eu tava falando que nos aniversários, em novembro, eu faço uma retrospectiva. Por quê? Porque o podcast, ele acontece em temporadas. Então, foi a primeira temporada, começou lá em novembro de 2022. Eu faço os episódios por um ano. Em novembro, finalizo a temporada, né? No caso aqui, nós vamos finalizar a 4ª temporada. Então, é assim que acontece. Dezembro é mês de férias, né? No campo, o negócio tá começando a ferver, soja, praga aparecendo. Então, dou um intervalo no podcast e retorno em janeiro. Vai ser assim esse ano. Até novembro de 2026, a gente tem os episódios semanais. Em dezembro, a gente faz uma pausa e voltaremos em janeiro de 2027, né? Então, sempre em novembro eu faço uma retrospectiva, mas hoje eu achei interessante e importante trazer também alguns aspectos passados, justamente por estarmos nesse episódio emblemático, né, de 100 episódios, o 100º episódio do podcast, que é muito legal. Bom, muito legal comemorar. E o episódio também, né, o podcast também é muito legal. Mas vamos lá, quando eu comecei a gravar os episódios, eu me lembro, eu morava em Tangará da Serra. Eu fiquei lá por mais de 2 anos trabalhando numa usina, era de cana-de-açúcar, né? Era gerente de um setor de tecnologias, inovação, pesquisa, produção de MPB, produção de cotésia, tinha bastante coisa. Inclusive, eu sinto bastante saudade do time de lá também. São pessoas que ficaram guardadas no coração. Tenho contato com muitas delas ainda, felizmente. Então, foi uma época de muito aprendizado profissional. E quando eu fui para lá, eu saí, né? Eu deixei a sala de aula oficialmente. Por 10 anos eu fui professora no ensino superior, nos cursos de agronomia, ciências biológicas também. Então eu saí da sala de aula e eu falo que ficou um buraquinho dentro do meu coração, né? Porque eu adoro compartilhar aquilo que eu sei. E quando a gente compartilha, a gente aprende muito. Então, aquilo estava um vazio dentro de mim, por isso um dos motivos de começar o podcast foi esse, né? Então foi um motivo meio egoísta, né? Pensando em resolver um problema meu, e depois eu comecei a entender ao longo dos episódios que isso estava ajudando muita gente. Alunos, depois de uma forma um pouco mais intensa, chegando também a profissionais já formados. Hoje tem pessoas que são RTVs, pesquisadores, produtores rurais, né? Então, felizmente, o podcast foi crescendo muito, atingindo cada vez mais pessoas. E isso me faz querer continuar e ficar bastante feliz. Mas tudo começou lá nesse episódio, no dia 6 de novembro de 2026. E aí eu gravava no meu quarto. Na verdade, tinha um escritório no apartamento que eu morava. A minha mesa tinha um computador e eu gravava com o celular. Eu não conhecia muitas ferramentas, não tinha estúdio, eu não tinha esse apoio, né, essa estrutura que hoje eu tenho. Então eu gravava mesmo com o celular. Alguns episódios eu escrevia um roteiro, outros eu fazia da forma como eu tô fazendo agora, trazendo o que realmente eu tenho vontade, o que eu sinto. E assim foi, até que eu comecei depois a gravar em estúdio. Isso foi no ano de 2024 mesmo, 2 anos atrás, né? Na verdade, isso foi 2025 já. Estúdios em Ribeirão Preto, depois estúdio aqui em Uberlândia, num outro estúdio, e hoje eu tô aqui no Estúdios Plugo com um time
super bacana, maravilhoso, que tá me apoiando bastante. Então, foi evoluindo, né, toda a infraestrutura também, a forma de trazer os conteúdos aqui para vocês. Tem muitas pessoas que eu sou muito grata por estar aqui, né, mas tem uma pessoa em especial que eu faço questão de falar, que é o Henrique. O Henrique, nessa época que eu comecei a editar, que eu mandava, olha só, eu gravava o episódio no WhatsApp e encaminhava o áudio do WhatsApp para ele. Tipo, se vira, o Henrique. E ele dava um jeito ali em algum ruído que ficava. Também não dava para fazer milagre, né? Não existe milagre, existe manejo. Ele manejava da forma que dava e colocava ali uma abertura que ele fez. E assim foi por muito tempo. Então, o Henrique foi o primeiro editor do MIP em Dia Podcast. Foi a pessoa que acreditou nesse projeto quando eu não tinha nem compartilhado com muitas outras pessoas, eu acreditava muito, eu não conheço até hoje pessoalmente o Henrique. A gente conversa pelo WhatsApp, Instagram, mas a gente não se conhece pessoalmente. Ele mora no Rio Grande do Norte. E ele foi a pessoa que acreditou, então foi muito importante, né, tudo isso. E por que eu vou trazendo essas coisas? Porque, óbvio, tem total relação com o manejo de pragas, afinal de contas, é o podcast onde eu trago informações desse conteúdo, desse tema para vocês, mas também tem muito sobre acreditar no seu sonho, no seu projeto, e ter pessoas que também acreditam com você. Né, faz total diferença para que a gente consiga realmente levar à frente. Então, meu super agradecimento aqui pro Henrique. Hoje não está mais como editor do podcast, mas me ajuda em muitas coisas e é uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive, nos episódios de 1 ano de podcast, eu gravei um episódio com ele contou um pouco da história. Foi super legal, tá? Então, em novembro de 2023 tem episódio do Henrique, vocês podem ver. E aí, turma, foi um monte de coisa aqui, eu vou passando, no começo eu não escutava os episódios, eu não gosto muito de ouvir minha voz. Hoje eu preciso assistir os episódios, porque como é gravado e tem os cortes, né, eu assisto o episódio todo, vejo se tá tudo certo, geralmente não tem corte, não tem edição de conteúdo, a gente faz o bate-papo e vai do jeito que foi, pra ser natural mesmo. Só que eu preciso assistir pra tirar os cortes, né? E no começo eu não gostava de ouvir os episódios. Hoje eu ouvi o primeiro, por isso que eu trouxe tá bem fresco na minha memória tudo que eu falei, porque eu escutei hoje antes de vir pra cá. Mas tem muitos que eu não ouvi, justamente por não gostar muito, assim, né, da minha, sei lá, meio encanada com isso. Mas esses últimos, né, gravados em estúdio, eu assisto todos. E aí, eu tava rodando aqui, vendo os episódios, e o primeiro episódio que teve convidado, então olha só, eu comecei o podcast em novembro de 22, e o primeiro episódio que teve convidado foi no dia 12 de março de 2023, foi o Daniel Nunes. O Daniel, ele é especialista em cana-de-açúcar, a gente fez um bate-papo, eu trabalhava na usina, e ele era um dos profissionais ali do IAC, que dá auxílio, né, pra usina e tudo mais. E ali na hora do almoço, ele tava sentado na mesa, eu falei, Daniel, vamos gravar um podcast? Aí ele, gravar um podcast? Eu falei, isso é o meu podcast? Ele falou, mas onde, como? Eu falei, não, é aqui mesmo, eu vou colocar meu WhatsApp para gravar a nossa conversa, e assim foi. Comecei então essas entrevistas e foram muitos entrevistados de lá para cá, especialmente esse ano. Todos os episódios, a gente tá agora no mês de junho, então desde janeiro os episódios que estão sendo publicados, cada um deles tem um convidado, né? Não fiz nenhum episódio sozinha, esse é o primeiro. Então, se eu não me engano, esse é o 20º episódio desse ano, ou 21º, ou 22º deste ano. Mas enfim, tá nessa média aí. Então, pensem, né? A quantidade de pessoas e o melhor de tudo isso, talvez não seja o melhor, mas algo muito bom, é que quando eu escutei, por exemplo, esse primeiro episódio que eu gravei e contando pra vocês e lembrando de tudo que aconteceu, eu vejo o quanto o podcast evoluiu. E eu vejo o quanto eu evoluí também, o quanto eu cresci com o podcast, o quanto eu cresci com esse compartilhamento de informações, o quanto eu cresci com a interação de vocês, né, com tudo que vocês me trazem de retorno, de feedback em relação aos episódios, ou, Gabriela, queria saber mais sobre isso, leva tal pessoa, tudo isso, gente, vai sendo construído, assim,
enfim, talvez eu esteja falando aqui euforicamente e pode não fazer sentido pra muita gente, mas eu sei que quem ficar nesse episódio e acompanhar tudo é porque também tá sentindo um pouco do que eu tô sentindo, dessa alegria de poder estar aqui, de poder contribuir com a agricultura brasileira, né? Dividir conhecimento, a comunicação em si é um aspecto bastante importante de tudo que a gente tem aí como agricultura, né, no nosso setor. Foram, então, muitos episódios, alguns já tivemos quadro. O ano passado era muito bom, nota 2. Então, o convidado tinha, né, no final do episódio, de que falar sobre alguma coisa, alguma prática que era, ou que é, né, no caso, errada, ou que não é feito de forma adequada na agricultura. E esse era o quadro do ano passado, então surgiram muitas coisas. A questão de correção de solo, monitoramento de pragas. E da mesma forma, né, esse ano a gente está com o Visão MIP 2035 e muitos desses temas que eram apontados lá no Muito Bom Nota 2 também são apontados aqui no Visão MIP 2035 como uma expectativa de melhoria, né, para os próximos anos. Bom, 2026 a gente já gravou aí quase 20 alguma coisa episódios. O primeiro episódio do ano foi ao ar no dia 8 de janeiro. Ele foi gravado, se eu não me engano, no dia 5 ou 6, 2 dias antes, com o Dr. Caio Rossi, que é hematologista, né? Também conheci ele faz pouco tempo. A gente hoje trabalha juntos, né? Temos o Hub de Pesquisadores, Verum Agro Hub, junto à Juliagro. Então, ele foi o primeiro entrevistado aqui deste ano e de lá para cá, muitas outras vieram. E, enfim, só convidados especiais e que eu tenho um carinho muito grande por cada um deles. Então, pessoal, mais uma vez, né, o meu objetivo com esse episódio relativamente curto é agradecer mesmo e pedir que vocês continuem acompanhando aqui, trazendo as expectativas, né, as necessidades. Poxa, quero saber mais sobre esse assunto. Traz aqui, interage comigo, manda comentário, manda no direct, manda do jeito como vocês quiserem e eu vou fazer questão de, ao máximo, poder atender, né? Não consigo fazer tudo, mas com certeza vou fazer o possível para atender todas as demandas. E já chegando aqui no final do nosso episódio, né? Não vai ter visão. Aliás, eu vou fazer o Visão MIP 2035 para mim. Pensei nisso agora. O que eu espero que tenha mudado, né? Ou que mude em relação ao que a gente tem hoje em 2035. E já que a gente está falando de comunicação, de podcast e tudo mais, eu espero que em 2035 a humanidade esteja mais humana de fato, né? Menos polarizada, não somente em assuntos mais extremos como política e religião, mas dentro do nosso próprio agronegócio, né? Que a gente consiga conversar mais do agro para a sociedade, da sociedade para o agro. Enfim, eu espero que nós estejamos mais equilibrados, embora não exista, né, um equilíbrio mesmo, mas que a gente esteja mais pacífico e mais empático, talvez essa seja a palavra, em relação a quem ou àqueles que pensam diferente do que a gente pensa. Acho que esse é um desejo para 2035, vamos ver como vai ser lá. Mas chegou a hora aqui de eu fazer, então, trazer para vocês uma grande oportunidade, algo que eu pensei assim meio rápido também, trazendo a oportunidade do episódio número 100, e essa proximidade, né, que eu tenho com vocês, então, de deixar tudo mais próximo ainda. Por isso, hoje, no episódio de número 100 do MIP em Dia Podcast, eu estou lançando a comunidade MIP em Dia. Essa comunidade, a princípio, será voltada mais para o podcast mesmo, então tem várias coisas que eu já pensei aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas, por exemplo, vocês terão acesso ao convidado que vai vir aqui, né? Então, olha, pessoal, o convidado que eu vou gravar na próxima semana é tal convidado, trabalha em tal área, e o que vocês querem saber sobre isso? Tem uma pergunta específica, então vocês vão poder participar de uma forma mais ativa. Eu vou trazer a pergunta nominalmente, então, olha, quem fez essa pergunta foi a Maria, foi o João, foi, enfim,
tá? Trazendo para o nosso convidado. Então, vocês vão poder ter respostas exclusivas, acessarem esse convidado e também muitos materiais em relação ao podcast e outras ações, né, que eu tenho aí na lida profissional. Vocês vão ter acesso a isso com exclusividade. A gente vai ter ali um grupo, tudo muito próximo. Então, a gente vai estar sempre juntos, tá bom? Para você que tem interesse em fazer parte dessa comunidade, entender melhor como vai funcionar, pode acessar o link que está aqui embaixo na descrição do episódio e eu vou gostar muito de ter você comigo. Mais próximo ainda, porque eu sei que você está me acompanhando aqui desde o início, ou talvez mais recentemente, mas você acompanha aqui o podcast, tá certo? Então, mais uma vez, vou pedir até para o pessoal aqui do estúdio abrir para essa câmera. Olha só que arte linda, né? 100 episódios do Me Pindia Podcast. Não é fácil, mas também não é impossível, porque tá feito, né? Consegui. Graças a vocês e todas as outras pessoas. Então, agradeço aqui muito ao time da edição aqui do estúdio atual, onde eu gravo, do Estúdios Plugo, mas também dos estúdios anteriores, aos convidados, gente, a importância, né, e cada vez que eu faço um convite, uma pessoa aceita, poxa, eu fico muito feliz, e cada um que vem aqui deixa um pouquinho de si, e com isso a gente vai construindo cada vez visões mais assertivas sobre manejo, sobre, sei lá, gestão, venda, quantos e quantos assuntos a gente já trouxe aqui, né, então muito obrigada, quem sabe eu consiga chegar no episódio de número 200, não sei, mas se eu chegar lá, eu tenho certeza que eu vou ter você comigo. Mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, eu deixo aqui o meu agradecimento. E como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o Me Pindia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.